Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar a vocês a nossa segunda aula do editor de texto LibreOffice. Na última aula nós vimos a ferramenta formatação. Nesta barra nós vimos as funções, principais funções dessa barra. Hoje nós iremos continuar com a formatação, mas sendo a formatação do parágrafo. Nós iremos trabalhar com esta janela aqui. Então nós iremos verificar alguns recursos destas funções que tem nesta janela. Então a primeira coisa, nós precisamos de um texto para trabalhar. Já tem um texto aberto, mesmo utilizado na última aula, ok? Então aqui vamos selecionar o parágrafo para dar início, dar continuação ao nosso trabalho. Então, formatar parágrafo, nós temos aqui, nessa primeira guia que nós iremos trabalhar, vai ser a opção Recuo Espaçamento. No Recuo Espaçamento você tem a opção, você pode observar, de acordo com vai fazendo a mudança, vai aparecendo nesse exemplo. Então aqui nós temos antes e depois. Então, você pode observar que vai deslocando o texto para o meio da página. Escolheu, clicou no OK, você pode observar o texto todo, ele foi para aquela medida que eu especifiquei. Voltando, formatar parágrafo. Então aqui eu deixei com 1 centímetro e 90. Você pode escolher de acordo com o texto que você estiver fazendo. Principalmente se for um texto que você precisa digitar dentro das normas ABNT. Então você tem essas funções para deixar na medida exata conforme pede na norma. Ok? Temos aqui também, vou zerar essa antes aqui, temos depois, esse aqui vai ser o alinhamento aqui do lado direito, a mesma função, você escolhe a medida que você precisa, certo? Ou que é utilizado no trabalho, escolheu, ok, você pode observar que vai sendo deslocado a margem direita. Essas mesmas funções aqui você pode fazer pela régua. Então, clicando aqui nessa setinha aqui do lado direito ou nessa do lado esquerdo, você faz essa mesma função. Só que não tem assim uma medida precisa, você tem que escolher aqui. Se quiser uma medida menor ou uma medida exata, você arrasta aqui. Do lado direito também a mesma coisa. Okay? Para voltar ao normal, você simplesmente arrasta até a marcação inicial aí, o final da régua. Aí o texto volta para sua configuração normal. Formatar parágrafo. Temos a opção aqui primeira linha. Primeira linha aqui, você vai observar que vai ser a formatação desta primeira linha aqui. Vou deixar zerado todos aqui e vou trabalhar com primeira linha. Ok? Então, recuo primeira linha. Ok. Você pode observar dos 3 parágrafos selecionados, somente a primeira linha que foi na medida que foi especificada. A mesma função pode ser feita com essa régua superior. Nesse pontinho aqui, você pode trabalhar, arrastar para a esquerda ou para a direita, conforme a medida que você precisa. Então, a formatação do parágrafo, a opção recuo. Você tem essa opção simples, que você pode trabalhar de acordo com o texto que você estiver editando. E temos aqui também, nessa parte de baixo, espaçamento acima do parágrafo e abaixo do parágrafo. Certo? Vamos trabalhar aqui primeiro com a opção acima do parágrafo. Você vai observar que vai ser esse espaçamento aqui que fica entre o parágrafo. Está o versão zerado, está no espaçamento padrão. Eu vou aumentar aqui, só para exemplificar melhor. Deixar com 3,20. Ok? Então você vai observar que o espaço que ficou entre os parágrafos ficou com espaço de 3 centímetros, conforme eu escolhi naquela formatação. É um espaço que não é utilizado, mas você está vendo aqui como funciona. Então, você tem espaçamento acima, vou zerar isso aqui. A mesma coisa tem o espaço abaixo do parágrafo.
você pode observar que ele já deixou a opção aqui. Então você pode observar, ó, que ele tem esse espaço, ó, daqui para cá, ó, que é o espaço de um parágrafo. Você pode observar que nesse intervalo aqui você não consegue digitar nenhuma palavra, porque está com o espaçamento que foi utilizado lá. Então, voltando aqui, formatar parágrafo, vou zerar. Você vai observar que vai trazer o texto para formatação no espaço normal, espaço que estava antes. Vou formatar parágrafo, zerar todas as opções, primeira linha, segunda linha, espaçamento, deixar o texto na sua formatação original. Então aqui você viu que na opção formatar parágrafo, você tem essa opção recuo e espaçamento. Então, recuo da margem esquerda e direita, o espaçamento entre os parágrafos, ok? Então, é uma opção que pode ser utilizada nos trabalhos escolares. Aí temos aqui também espaçamento entre linhas. Aqui já tem o espaçamento simples. Você pode observar que aqui o espaçamento entre as linhas está um espaçamento padrão. Então, vou cancelar aqui, vou selecionar o texto, venho Ctrl A, formatar, parágrafo, espaçamento 1,5. Você pode observar que o espaço entre as linhas já ficou um espaço maior. Tem muito trabalho que você utiliza espaçamento 1,5. Formatar, parágrafo, temos espaçamento duplo, um espaço maior. Temos espaçamento proporcional. Então, de acordo com o trabalho que você estiver fazendo, aí você pode utilizar esse tipo de espaçamento entre as linhas. Ok? Então, essa é uma opção que você pode utilizar aí nos seus trabalhos. Então, a opção de recuo e espaçamento é um procedimento bem simples que você pode estar usando aí nos seus trabalhos. Essa guia aqui, alinhamento, é uma função que nós já vimos na base de formatação utilizando a régua. Então aqui você tem o alinhamento esquerda, centralizado, direito e justificado. Então são as mesmas que estão aqui. Alinhamento à esquerda, você pode observar que o texto só fez o alinhamento do lado esquerdo, mais esquerda, do direito está fora de alinhamento. Então, formatar, parágrafo, aí tem a direita, você pode observar no exemplo aqui, no centro e justificado. Ok? É uma opção simples. E tem aqui também a opção de última linha centralizada, justificado. Ele vai distribuir a palavra que tiver na última linha aí, de acordo com a página, certo? Então você pode observar que todas as últimas linhas aqui, ó, elas estão com espaçamento maior entre as palavras, porque nós usamos o alinhamento justificado na última linha. Ok? Então, voltando lá, formatar parágrafo, vou deixar com o alinhamento esquerdo, que é o mais utilizado. Ok? Então, é uma opção bem simples de fazer. Então, qualquer documento aí você estiver editando aí, você pode trabalhar com esse recurso. Voltando aqui na formatação do parágrafo, nós temos aqui a opção capitular. Esse capitular aqui, você vai observar que ele vai pegar a primeira letra do parágrafo e vai deixar com um tamanho maior. Então, exibir capitular. Então, você pode observar que a primeira letra apareceu a letra C, que é a letra que está no texto aqui, a primeira letra do parágrafo. Ok? Então, nós temos aqui a palavra inteira. Nesse caso aqui, nós temos uma palavra com, né? Então, pegou a palavra inteira. Exibir capitular, você pode inserir ou não. Aqui nessa opção aqui, você escolhe número de caracteres. Depende, você quer somente as duas primeiras letras ou três, de acordo
o que você estiver trabalhando. Geralmente se usa uma letra. Depois aqui a opção linha. Essa opção linha aqui é o espaço que essa letra vai pegar. Se eu deixei aqui 4 linhas, você vai observar que ele vai pegar o tamanho de 4 linhas. Ok? Geralmente isso aí se usa uma linha, né? Então vou deixar aqui com espaçamento. Nesse caso pegou 2 linhas padrão. Então você pode observar que tem um recurso capitular. Você pode escolher de acordo com o trabalho que você estiver editando. Então formatar parágrafo. O espaçamento até o texto. Esse espaçamento você pode observar aqui, ok? Esse espaçamento aqui vai ficar da primeira letra para a continuação da palavra. Então aqui eu deixei com espaço maior. Ó, você pode observar. Então formatar parágrafo novamente. Vou deixar aqui zerado. Deixei zerado, tamanho padrão. Estilo do caracteres. Essa opção aqui você vai mudando o formato da letra ali, que você estiver utilizando. Ok, é uma opção aqui que não muda muita coisa, mas você pode utilizar aí nos seus trabalhos. Então, formatação capitular, você pode estar trabalhando com esta função aqui. Formatar capitular, vamos verificar agora a opção plano de fundo. Essa opção aqui você vai deixar, no caso aqui, uma cor de fundo no texto ou no parágrafo de acordo com o espaço que estiver selecionado. Ok? Você viu que eu escolhi a opção amarela, então fica somente no parágrafo. Se você selecionar o texto todo, formatar parágrafo, escolher a cor, então vai ficar no texto todo. Ok? Então essa aqui é uma opção aqui que se você for imprimir um documento, isso aqui vai ter um consumo alto de tinta, porque ele vai imprimir um fundo no texto aí com um consumo alto de tinta. Então você vai utilizar ele nos trabalhos, mas já ciente que o consumo de tinta vai ser um pouco maior. Ok? Geralmente aqui você tem várias cores. E temos aqui a opção sem preenchimento, que ele volta para a opção padrão. Então vou selecionar o texto, remover, formatar o parágrafo, vou deixar sem preenchimento e ok. E temos também na formatação do parágrafo, nós temos aqui a opção aqui, borda. Certo? Se você quiser fazer um trabalho, precisa pôr a borda na página, você tem esta opção aqui. Então, disposição da linha. Nós temos aqui sem borda, todas as 4 bordas, aqui só esquerdo e direito, superior e inferior, somente do lado esquerdo. Então vou primeiramente deixar aqui com a opção 4 bordas. Você pode observar que no texto ficou nessa borda toda. Então aqui se visualizar o texto, ao ver a opção visualizar, você pode observar que ele ficou a borda no texto. Ok? Se você deixar aqui na opção aqui sem visualizar, ó, deixei a opção lá sem e vou visualizar o texto, ó, visualizar a página. Você pode observar que não tem a borda, ok? Essa borda que você visualiza aqui, ó, essa aqui é só a identificação da margem do texto. Então essa aqui não aparece na impressão. Ok? Ela só aparece se você trabalhar com a opção lá, borda. Aí sim, aí você vai ter essa borda. Do contrário, ela não aparece. E temos também aqui o tipo de linha que você pode utilizar. São as opções que você pode escolher, linha dupla, tracejada, pontilhada, de acordo com o documento que você estiver editando aí. Ok? Aqui nós temos a largura, você pode escolher a largura dessa linha e também a cor. Vou deixar aqui com a cor
vermelho e ok. Você pode observar que o texto todo ficou com a borda dupla e o documento todo. Se visualizar, você vai ter a borda no texto todo. Como eu escolhi as 4 bordas, então ficou o texto nos 4 lados. Pode ser feito também somente um lado, vou deixar somente do lado esquerdo. Ok? Então você pode observar que agora ficou somente do lado esquerdo. Visualizando? Ok? Então somente a borda do lado esquerdo. Vou selecionar o texto novamente, formatar, parágrafo. Então tem a opção aqui, disposição da linha e estilo. O estilo, a largura e a cor. Ok? E temos também um recurso aqui de opção de sombra, estilo de sombra. Aqui está a opção sem sombra. Aqui nós temos a opção de sombra direita abaixo, sombra direita acima, sombra esquerda abaixo e sombra direita acima. Vou utilizar essa aqui. A distância você pode determinar e a cor. Vou só pôr uma cor aqui para exemplificar melhor para a nossa videoaula. Então deixar na opção amarela. Então você pode observar que ele ficou com uma borda, certo? Com a sombra na cor amarela. Então voltando novamente, vou mudar de posição esta sombra. Vou pegar agora na direita, vou mudar a cor novamente, vou deixar no cinza 60%, vou deixando do lado direito. Ok? Também você tem essa função prática aí, de acordo com o documento que você estiver fazendo, você pode trabalhar com essa opção aqui de sombra. Ok? Vou deixar sem sombra, vou deixar também aqui, nós temos ainda espaçamento do conteúdo, esquerdo, direita, em cima, embaixo. Esse espaçamento aqui, você vai observar que vai ser o espaçamento aqui, ó. Eu estou usando a opção sincronizada, então estou mudando um só aqui, está mudando todo automaticamente. Então você vai observar que vai ser esse espaço aqui, ó, que vai ficar da borda até chegar no texto, tanto de um lado como do outro, na parte superior e inferior. Ok? Isso aqui é muito importante, de acordo com o que você estiver fazendo, você deixa uma estética legal no texto, ok? Porque senão fica o texto muito em cima da borda. Então você pode utilizar este recurso. Então, formatar, parágrafo, você tem essa opção espaçamento do conteúdo. Se você quiser utilizar somente de um lado, isso aqui de repente eu quero que fique um espaço maior somente do lado esquerdo. Então eu vou desligar a opção sincronizar e trabalhar somente com a opção do lado esquerdo. Então, ó, deixar aqui com 70. Você pode observar que ficou somente do lado esquerdo e o lado direito continua junto à borda. Ok? Então, só a opção que você tem na formatação do parágrafo. Então, a opção de borda. Ok? O plano de fundo aqui, nós já vimos a opção borda, capitular, alinhamento, ok? E recuo e espaçamento. Temos aqui ainda para trabalhar aqui a opção aqui de tabulação. Essa opção de tabulação, pessoal, é utilizada muito aí quando você está editando um texto aí que precisa separar com espaçamento, por exemplo, números. Você quer fazer uma tabela de números, você quer deixar o alinhamento certo entre os números. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Se você utilizar aqui o número 1, fazer uma tabela aqui de números, você pode observar que eu estou fazendo aqui, só que aqui eu estou usando o espaçamento padrão, somente do espaço de uma letra para outra.
mas você às vezes precisa que fique um espaço maior entre esses números. Então você pode utilizar a opção aqui, formatar parágrafo, e trabalhar com a opção aqui, tabulação, ok? Então aqui nós temos na tabulação a posição, quantos centímetros, se eu quero aqui 1 centímetro, lado esquerdo, lado direito, isso aqui nós iremos verificar depois. E temos aqui o preenchimento entre os números, se eu quero aqui pontilhado, traçado, contínuo, você pode trabalhar com qualquer um desse aqui. Eu vou deixar aqui pontilhado, vou deixar com espaço de 1 centímetro e vou trabalhar agora com essa opção. Então, se eu digitar aqui, pressionar Tab, você pode observar, certo, que ele já vem com o espaço que eu determinei, ok? Então, como eu usei só 1 centímetro lá, então ele vai ficar somente nessa primeira opção. Se eu pressionar Tab, ó, ele vai sempre com a medida de 1 centímetro. Não esquecendo, pessoal, para que ele dê esse espaço aí, você precisa pressionar a tecla Tab no teclado aí. Então você vai observar que ele vai ficar com o espaço que foi determinado lá. Então vou selecionar aqui, formatar, parágrafo, tabulação. Então deixei espaço de 1 centímetro. Vou preencher com a linha contínua agora. Vou recomeçar aqui, vou apagar esse. Tab. Vamos refazer novamente a formatação, parágrafo, 1 centímetro, 2 centímetros. Você viu que eu escolhi 2 centímetros, escolhi a opção novo, 3 centímetros, novo, 4 centímetros, novo, 5, novo. Então aqui eu vou usar em cada um desses aqui o preenchimento diferente. 1 centímetro eu vou deixar com a opção pontilhado, 2 centímetros eu vou deixar com a opção traçado, 3 centímetros contínuo e repetir em outros demais. Então você pode observar que aqui ó, ficou a marcação na régua. Essa marcação vai funcionar só para indicar onde que está a tabulação. E ela está aqui usando o alinhamento à esquerda, de acordo aqui com o lado desse item aqui que nós estamos vendo aqui. Então, 1, 2, lá. Então, de acordo com o alinhamento que eu escolhi, vai aparecer o preenchimento, ok? Então, de repente, você quer fazer uma tabela de preço. Vou fazer uma tabela de preço. Vou pôr aqui produto. E quero que aqui do lado direito aqui fique o preço. Então aqui você pode observar que o preço aqui ele está alinhado mais ou menos no 13, aqui 12,5, 13, ok? O produto está na primeira linha. Eu vou remover toda a formatação que tem, excluir todas, vou escolher novo e vou escolher aqui 13 com preenchimento pontilhado. Eu vou pôr aqui um item, pressionar Tab, automaticamente você viu que ele já preencheu o espaço.
pressionando o Tab, então já vai o espaço automático, fazendo o espaçamento de acordo com o que foi escolhido. Okay? Então não é necessário você digitar um produto e sair pressionando pontinho até chegar no final, ok? Não é necessário fazer isso. Então simplesmente você digita, pressiona Tab e o preenchimento é automaticamente feito. E o alinhamento fica perfeito, o alinhamento já está correto, então não precisa você sair aí pressionando o caractere no teclado aí, o pontinho até chegar o alinhamento que você precisa. Então a função da tabulação, você pode trabalhar diversos tipos de documentos, fazer uma tabela de texto, fazer um catálogo, um menu, qualquer coisa que você precisa, e tenha que ter espaço correto, alinhamento perfeito. Então você trabalha com esta função de formatação aqui, de formatar tabulação, ok? Então eu vou só remover isso aqui, formatar parágrafo, vou eliminar essa tabulação aqui do primeiro item. Ok, pessoal? Então a formatação aí da tabulação é um procedimento bem simples que você pode trabalhar em seus documentos. Então, da formatação do parágrafo, nós temos esses recursos que nós vimos nessa videoaula, okay? Um recurso que pode ser utilizado aí em qualquer tipo de documento. Não esquecendo, pessoal, que para executar essas funções de formatação do parágrafo, você precisa ter o parágrafo selecionado. Então, se você não tiver o parágrafo selecionado, a formatação não vai ocorrer, ok? Então, isso aqui é a nossa segunda videoaula, ok? Na próxima aula nós iremos trabalhar com outros recursos importantes aí para edição do texto, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda videoaula. Se tiver algum comentário, você pode postar esse comentário aí, alguma crítica, algumas sugestões para melhorar o nosso trabalho. É só mandar um comentário e postar nesse vídeo, ok? Então aqui quem fala é Eduardo Ferreira. Um grande abraço, até a próxima aula.